Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre o estudo de sequências numéricas. Eu sou o professor Gilberto Teixeira e me acompanhe para mais esse desafio. Bom, para começar, vamos pensar numa situação-problema. Vamos pensar agora nos dias da semana. O que acontece nos dias da semana? Quais são os dias da semana? A gente tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Depois eles se repetem de novo. Vamos pensar agora nos meses do ano. O que acontece nessa sequência dos meses do ano? Quais são esses meses? Vamos pensando. Uma outra situação agora. A gente pode pensar aqui também, vamos supor, números das casas em uma rua. Como é que se dá a numeração dessas casas na rua? A gente pode olhar e andar na rua, a gente pode observar, o que acontece, nessa numeração, Vamos botar aqui, vamos pensar um pouquinho. O que essas situações têm em comum? O que elas têm em comum? Tá? Vamos pensar um pouquinho. O que elas têm em comum? O que a gente pode escrever que essas situações elas têm em comum? Observe que os dias da semana elas têm, uma organização. Ela obedece uma sequência. Assim como o mês do ano também obedecem uma sequência, tem a sua organização. Os números de uma casa obedece, de um lado são os números pares, do outro lado são os números ímpares. Então a gente pode dizer aqui que essas situações elas têm em comum uma organização, certo? E também ela tem uma ordem. É de qualquer jeito? Não. Ela tem uma ordem para melhor organizar cada situação. Perfeito? Vamos lá, vamos continuar. Então aqui agora a gente vai ver o que é uma sequência. O que é uma sequência? O que vocês acreditam que seja uma sequência? Como que a gente pode definir essa sequência? A gente já viu algumas situações, problemas. Então, como que a gente pode definir agora essa sequência? Se a gente tivesse que escrever o que é uma sequência, como que a gente pode escrever? Vamos pensar um pouquinho. A gente pode escrever assim, é um conjunto, vamos escrever aqui, é um conjunto de elementos organizados, a gente viu que eles são organizados, não é de qualquer jeito, em uma determinada ordem. Se a gente precisasse definir uma sequência, a gente poderia escrever assim, é um conjunto de elementos organizados em uma determinada ordem. Bom, vamos pegar alguns exemplos. Observe essa sequência aqui, 2, 4, 6, 8, 10. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Bom, claramente a gente consegue enxergar aqui, 2, 4, 6, 8, 10. São o quê? O que eles têm em comum? São números pares. E além disso, a gente poderia continuar aqui, se fosse o caso. A gente poderia continuar aqui, 10, próximo número seria o 12, depois do 12 o 14, e assim sucessivamente. Por isso que tem esses 3 pontinhos aqui, tá? Para indicar que eles continuam, eles não param aqui no 10, tá bom? Então a gente está diante de uma sequência, a gente pode escrever que essa sequência ela é o quê? Ela é uma sequência o quê? Infinita, Ela não termina aqui, ela é infinita, tá bom? Vamos observar também que o que acontece com os números, 2, 4, 6, e assim sucessivamente. A gente pode dizer o quê? A gente pode dizer que o número 2, ele é o primeiro número dessa sequência. O número 4 é o segundo número dessa sequência. O número 6 é o terceiro número dessa sequência. O número 8, o quarto, o 10, o quinto, E aqui continuaria. O 12 seria o sexto, o 14 seria o sétimo, Esses são, nessa ordem que se dá essa sequência, tá? Observe que cada número, assim como a gente falou, cada número ocupa uma posição, certo? Cada número ocupa uma posição, tá? E como que a gente vai chamar essa posição? A gente vai chamar, vou botar aqui, uma posição chamada o quê? Termo, tá? A gente vai chamar de termo, tá bom? Bom, vamos lá.
Então aqui o número 2, que é o primeiro número dessa sequência, a gente vai chamar o quê? O número 2 é o primeiro termo dessa sequência, tá? E a gente usa a letra A e aqui embaixo um número, tá? Vou botar aqui, ó, o número 1. Então, ó, o primeiro termo dessa sequência, que é o A, vamos lá, voltando, desculpa. O primeiro termo dessa sequência, que é o 2, a gente chama de A1. Né? Então, obedecendo essa mesma ideia, essa mesma lógica, o segundo termo dessa sequência, que é o 4, a gente vai chamar de quê? De A2. O terceiro termo dessa sequência, a gente vai chamar de A3. Tá? Observe que cada termo dessa sequência, aqui ó, o 2, aqui o 4, aqui o 6, né? Cada termo dessa sequência, a gente vai chamar ele de A. E o número 1, o número 2, né? Aqui ó, o número 1, o número 2, vai ser de acordo com a ocupação dele nessa sequência. Bom, o número 2, ele ocupa o primeiro número da sequência, o primeiro termo dessa sequência. Então a gente chama de A1. Né? Ó, observe, o 6, ele ocupa a terceira colocação nessa sequência. Então a gente chama de A3, tá bom? Então aqui, ó, qual seria o quinto termo? Seria o A, agora um númerozinho aqui embaixo, a gente vai chamar de 5. O quinto termo dessa sequência é o número 10. Beleza? Então, assim a gente vai identificar cada número da sequência, tá? A gente vai chamar de termo da sequência, de acordo com a posição dele em cada sequência, tá bom? Vamos lá, vamos para mais um exemplo aqui. Vamos pegar aqui agora a sequência 1, 3, 5, 7, 9 e assim sucessivamente, tá? Então, ó, qual é o segundo termo dessa sequência? O segundo termo dessa sequência vai ser quem? Vai ser o A2, né? Vamos chamar assim, ó, de A2. Então, vou escrever aqui, ó, quem é o A2? O A2 é o segundo termo, ó. 1 é o primeiro, o 3 é o segundo. Então, eu vou dizer que o A2 é igual a 3. Entendi. Então, o termo da sequência é só a gente contar aqui, ó, a colocação nessa sequência, que a gente vai encontrar o termo de acordo com a nossa necessidade. Se a gente quer o A2, a gente conta 2 aqui, ó. 1, 2. Então, o A2 é igual a 3. Ah, professor, então, o A5. Quem é o A5 dessa sequência? Quem é o A5? Vamos escrever aqui embaixo para ficar na ordem. Quem é o A5? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, o A5 é o número 9. Número 9, perfeito. É exatamente isso daí. Então, vamos completar aqui, ó. Quem é o A1? Quem é o primeiro termo dessa sequência? Quem é o A1? É o número 1. Quem é o A2? A gente já escreveu que é o 3. Quem é o terceiro termo dessa sequência? O A3. É o 5. Quem é o quarto termo dessa sequência? É o 7. Então aqui, ó, a gente escreveu, né, os termos apresentados aqui nessa sequência, tá bom? Ah, professor, mas não tem pontinho aqui do lado? Aqui, ó. Isso não significa que ela é infinita? Sim. Ela é uma sequência infinita, tá? Ela é uma sequência infinita. Ela não acaba aqui. Isso quer dizer o quê? Que ela tem, o termo dela continua. Né? Posso escrever aqui o A6, o A7, o A8, o A9, o A10. Né? Posso escrever qualquer termo nessa sequência. Tá bom? A gente vai ver isso mais para frente. Tá bom? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Vamos pegar aqui um outro exemplo aqui. Ó. Vamos pegar agora uma sequência que de repente você já deve ter imaginado. Que a gente viu até agora duas sequências infinitas. Então vamos pegar aqui, ó, uma outra sequência. A gente tem aqui, ó, 10, 20, 30 e 40, tá vendo? Essa sequência ela acaba aqui, ó. Ela acaba aqui, ó, tá? Deixa eu até tirar o L aqui para ficar. Então ela termina aqui essa sequência. Bom, aí eu pergunto, essa sequência ela é infinita? Não, ela não é infinita. Ela não tem os 3 pontinhos aqui, ó, vírgula, 3 pontinhos. Não. Então ela é uma sequência finita. Ela é uma sequência, né, que tem fim. Ela é uma sequência finita. Os seus termos são quantos termos? São 4 termos. A gente consegue contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. São 4 termos. Então posso escrever assim, ó, quem é o primeiro termo dessa sequência? É o número 10. Quem é o segundo termo dessa sequência?
É o número 20. Quem é o terceiro termo dessa sequência? É o número 30. E quem é o quarto e último termo dessa sequência? É o 40. Tá bom? Então a gente tem somente 4 termos. Ela é uma sequência finita. A gente pode acrescentar aqui, ó. A gente pode dizer também que ela é uma sequência, tá vendo aqui, ó? 10, 40. Tá? 10 está aumentando para 40. Ela é uma sequência finita. Além disso, ela é uma sequência crescente. Tá? Ela é uma sequência crescente. Tá bom? Beleza? Então, ó, a gente tem uma sequência, ela pode ser finita, ela pode ser infinita, ela pode ser crescente, ela pode ser decrescente, tá? Vamos lá, vamos continuar. A gente vai ver isso aí de acordo com a gente for evoluindo no estudo da sequência. Tá bom? Então, vamos lá. Então, agora, o que a gente vai fazer agora? A gente vai agora observar um padrão. Vamos observar o padrão, tá? Vamos observar o padrão. Vamos lá. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos escrever uma sequência aqui, ó. 2, 5, 8, 11, 14, pontinho, 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 tá? Então, ó, vamos observar aqui o padrão. O que está acontecendo com essa sequência, né? Vamos observar. O que está acontecendo? Vamos observar o que está acontecendo aqui, ó, do primeiro termo para o segundo termo, do segundo termo para o terceiro termo, né? O que está acontecendo nessa sequência? Bom, a gente já sabe o quê? Essa sequência, ela é o quê? Ela é infinita. A gente já pode escrever aqui, ó. É uma sequência infinita. Certo? Infinita. Por que ela é uma sequência infinita? Ó, tem aqui, ó. Pontinho, pontinho, pontinho. Então é uma sequência infinita. Além disso, ó, 2, 5, 8, 11, tá aqui. Tá crescendo. É uma sequência crescente. Crescente e infinita. Tá bom? Crescente e infinita. Tá bom? E agora vamos observar, ó. Se ela tá crescendo, ela cresce de qualquer maneira? Não. A gente viu que a sequência ela tem uma lógica. Né? Ela obedece uma lógica. Ela tem uma ordem. Ela segue uma ordem. Tá? Então, ó, observe aqui, ó, do 2 para o 5, a gente aumenta, né? A gente soma 3 unidades. Do 5 para o 8, também ó, aumenta 3 unidades. Opa, a gente descobriu o que está acontecendo. A gente está observando que essa sequência ela está aumentando de 3 em 3. Tá? Isso é muito importante. Então a gente pode escrever aqui que o primeiro termo dessa sequência, que é o A1, é igual a 2. O segundo termo dessa sequência, que é o A2, é igual a 5. O terceiro termo dessa sequência, que é o A3, é igual a 8. O quarto termo dessa sequência, que é o A4, é igual a 11. Né? E o quinto termo dessa sequência é igual a 14. Acaba aí? Não. Se eu quiser descobrir quem é o sexto termo dessa sequência, é 14 mais 3. Então ele é o 17. Ah, acaba aí? Também não, ela é infinita. Eu posso continuar somando aqui. Ó. Quem é o sétimo termo dessa sequência? Quem é o sétimo termo? 17 mais 3 é igual a, 20. Bom, é o 20, é o número 20. Para aí? Não, continua. Não esqueça que ela é infinita. Só peguei aqui para um exemplo, tá bom? Então, ó, a gente já viu um padrão. Vamos ver um outro padrão? Vamos observar um outro padrão para a gente finalizar aqui hoje. Vamos lá. Vamos observar aqui um outro padrão. Vamos pegar aqui mais um exemplo. O que está acontecendo aqui? Ó? 20, 18, 16, 14. Vamos lá. Bom, primeiro, o que a gente consegue observar? A gente tem aqui, ó, 20, 18, 16 e 14. A gente só tem quatro números nessa sequência. Ou seja, ela é uma sequência. Ela é a sequência o quê? Infinita ou infinita? Ela é uma sequência finita, tá? Finita. Ou seja, ela tem fim, finita, tá? Ela é uma sequência, observe aqui que ela começa com 20 e vai parar no 14. Ou seja, ela está decrescendo, é uma sequência decrescente, tá? É uma sequência decrescente, tá bom? O número vai reduzindo. Ela é uma sequência decrescente e infinita. Infinita não, desculpa, corrigindo. Ela é uma sequência decrescente. O número aqui ó, vai diminuindo do 20 para o 14, tá havendo uma redução. Além disso, ela é finita, porque ela tem fim, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece? A gente já viu que ela é uma sequência decrescente.
Ó, vamos pegar aqui o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É o A1. Quanto é que vale o A1? 20. Quanto é que vale o segundo termo? É o A2. Vale 18. Quanto é que vale o terceiro termo? O A3. Vale 16. E o último termo, que é o A4, é igual a 14. Opa, observei aqui, professor, que do 20 para o 18, ele teve uma redução de 2 unidades, né? Menos 2. E do 18 para o 16 também teve uma redução de 2. Do 16 para o 14 também teve uma redução de 2. Então a lógica dessa sequência é justamente essa daqui. Ele está decrescendo de 2, ele está decrescendo de 2 em 2, né? Está subtraindo 2 unidades. Menos 2, menos 2, menos 2. Bom, então assim é essa sequência, ó, a ordem, né? A lógica dessa sequência. Vamos pegar aqui um outro exemplo para finalizar. Vamos lá. O último, para a gente finalizar hoje. Vamos lá. Então vamos pegar aqui, ó, um exemplo. Essa daqui vai ser... Vamos ter que pensar um pouquinho mais. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Agora eu pergunto para vocês. Essa sequência, ela é finita ou infinita? Bom, ela tem 3 pontinhos aqui, ó. Ela é infinita, né? Ela não tem fim. Aí eu pergunto, essa sequência ela é crescente ou decrescente? Ela é uma sequência crescente. Ela começa no 1, né? Aqui, ó, já vai para o 4, para o 9, para o 16. Ela é uma sequência crescente, tá bom? E outra coisa, eu pergunto para você, o que está acontecendo? Qual é a lógica dessa sequência? Qual é a regra dessa sequência? O que você vai me responder? Qual é a regra dessa sequência? Vamos lá, vamos pensar. Ó. Do 1 foi para o 4. Opa, o que aconteceu aqui? Teve mais 3. Bom, do 4 foi para o 5. Do 4 foi para o 9. O que aconteceu aqui? Somou mais 5. Opa, já está diferente. Ó. 3 e 5. Já está diferente. Vamos lá, vamos continuar. Do 9 para o 16. Caramba, agora deu ruim. Bom, então essa não é uma lógica, né? Não é uma sequência lógica, se a gente pensar dessa maneira. Tá? Mas eu vou pedir para vocês darem pause agora, dá um print aí na tela, e tenta responder qual é a sequência lógica dessa sequência, qual é a lógica dessa sequência. Vamos lá, vamos pensar aqui agora, vamos lá. Já deu print, já tentou resolver, agora vamos para a sequência lógica. Vamos lá, observe aqui, ó. Vamos colocar aqui embaixo do número, ó. Aqui é o primeiro termo, o A. Vamos até mudar de cor aqui, ó. Bota aqui, ó, A1. Quem é o segundo termo? Aqui, ó, 4. É o A2. Terceiro termo é o A3. Quarto termo aqui, ó, 16 é o A4. Quinto termo, o A5, tá? Por que eu fiz isso? Só para a gente poder tentar ter um olhar mais crítico aqui, ó. Bom, observa aqui, ó, que a gente tem aqui o 1, primeiro termo, igual a 1. Segundo termo, 2, igual a 4. Terceiro termo, 3, igual a 9. Quarto termo, o A4, igual a 16. Opa, agora acho que deu para pegar, hein? O que está acontecendo aqui, professor? Sim, agora eu entendi. Eu entendi o quê? Que o primeiro termo, né, é igual a 1. O que significa? Que se a gente pegar o número do termo, que é o 1, e elevar ao quadrado, a gente vai ter 1. Ó, o 2, né, o segundo termo, 2, e elevar ao quadrado, a gente tem o quê? 4. Terceiro termo, e elevar ao quadrado, a gente tem o quê? 3 vezes 3? 9. Opa, seguir, encontramos a lógica dessa sequência, ou seja, cada termo aqui elevado ao quadrado vai ser o resultado dessa sequência. A3 vai ser igual a quem? 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. O A4 vai ser quem? 4 ao quadrado, que é igual a 16. A5 é igual a quem? A5, que é o quinto termo, vai ser 5 ao quadrado, que é igual a 25. Então, ó, o A6, que é o sexto termo, vai ser 6 ao quadrado, que é 36. Quem é o A7? O A7 vai ser 7 ao quadrado, que é igual a 49. Beleza? Então, assim, sucessivamente, beleza? A gente pode descobrir os termos dessa sequência, tá bom? Lembrando, ela é uma sequência infinita, ela é uma sequência crescente, tá bom? Bom, se você chegou até aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá bom? Um abraço e até a próxima.